A estratégia narrativa na formulação original da teoria foi limitada em seu escopo, em função de piadas serem textos curtos e simples. O recurso cobre se uma piada está no formato pergunta e resposta, que são os enigmas, e se contém a sequência de 3 usada em piadas por ser o menor número de repetições necessárias para colocar um padrão e depois quebrar. Sua informação leva em conta o fato de que qualquer piada tem que estar moldada em algum tipo de organização de narrativa, sendo diálogo, charada, como se fosse seu gênero. Contudo, um aspecto muito importante sobre as piadas, o punchline, pertence a esse discurso de conhecimento. Orange falou que a ausência do punch na última posição do texto é a diferença entre piadas e anedotas. Estritamente falando da posição do punch no texto, é claro, uma questão de linguagem, enquanto depender da morfossintaxe. E então lidado melhor pelo recurso de linguagem. A estratégia narrativa está só interessada na posição funcional do punch, isso é, no fim da piada, e não na posição em que ele realmente está ou poderia estar, ou se é que não está, que é determinada por particularidades linguísticas de ordem das palavras. Exemplos. Por que o diabo se acha aconchegante? Porque ele é encarpetado. Esse recurso sendo responsável somente pela posição encarpetado. Sobre a diferença entre punch e jab lines, o punch ocorre no fim do texto da piada e o jab line pode ocorrer em qualquer outra posição. Jab lines não pedem por uma interrupção no desenvolvimento da interpretação principal do texto, onde os punchlines forçam a reinterpretação da premissa. Semanticamente, não tem diferença, pois ambas envolvem oposição de script. O alvo fala que as piadas agressivas têm um alvo. Alvos são normalmente humanos ou relacionados a atividades humanas, figuras de autoridade, religiosas, crenças, desafetos. O alvo é um recurso opcional, no sentido de que piadas não agressivas não utilizam o alvo. Um exemplo, nome do alfabeto de deficientes auditivos, A, B, surdo, onde o alvo seriam os surdos e, para a galera mimimi, é uma piada. Pode ser ruim, mas ainda é uma piada. Situação é o macroscript completo que descreve o background no qual os eventos do texto da piada se colocam, porém não o contexto em que está contando a piada. A teoria geral do humor verbal é uma teoria de competência, então não engloba fatores contextuais de contar a piada, que é parte da performance. Por exemplo, um cara entrou num bar, a área de armazenamento semântico que coleta toda a informação disponível e a transforma num mundo representado por um texto, ativaria o script para bar e tentaria acomodar todos os eventos no texto no script bar. Sobre a oposição de scripts, a simples oposição ou simples sobreposição de scripts não resultam em humor, e sim somente se as duas condições estiverem satisfeitas simultaneamente. Haskell reduz todos os tipos de oposições em 3 principais: ruim e bom, normal e anormal, verdadeiro e não verdadeiro. Então, o mecanismo lógico é a parte da teoria que engloba a resolução da incongruidade. E a resolução não é completa ou real, é uma resolução parcial, de brincadeira e não bona fide. O mecanismo lógico pode introduzir outras incongruidades também, e é um recurso opcional, pois há tipos de humor, como o humor absurdo, que costuma nem ter soluções. É a tentativa do texto de explicar a incongruidade justificando ela. O mecanismo lógico é o mais chatinho de explicar, porque ele engloba a lógica da piada, ou seja, a técnica que a pessoa usou
para escrever a piada e chegar ao punch. Existem alguns tipos, como falsas analogias, regra de 3, jogos de palavras, exageros, eufemismo, metonímia. Ele não é um fator obrigatório, pois existem piadas nonsense que não têm nenhum tipo de lógica. Um exemplo. Ser mãe solteira é como um apartamento de homem. Bagunçada, come mal e tem pentelhos por toda parte. Onde o mecanismo lógico seria, então, a regra de 3. Muitos pesquisadores ficam confusos porque eles tentam identificar a oposição abstrata do script sem antes identificar a oposição de texto do script. Obviamente, cada texto representa essas oposições de script de alto nível em oposições textuais específicas. De Maio introduziu outros níveis de abstração, como o sexual e não sexual, escatológico e não escatológico. Cada texto humoroso ele vai representar um script abstrato em uma posição textual concreta, que irá requerer geralmente pelo menos um dos scripts em oposição ser explicitamente declarado no texto, e o outro ser diretamente ou facilmente compreendido, mas não explicitamente. Aí, o texto, como vetor e posição de humor, significa que piadas tendem a ser com o mínimo de palavras possíveis, mas, mesmo curta, a localização dos componentes da piada nunca é aleatório.